Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você nesta manhã de domingo. E nós temos a alegria de realizar a Escola Bíblica Dominical. E você que participa conosco, Deus esteja te abençoando grandemente, juntamente com a sua família. Na lição de hoje, nós vamos estar falando sobre Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10, caminhando na direção certa. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, diz assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Que Deus possa estar te abençoando grandemente nesta manhã e que você possa se regozijar com a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e querido, que nesta manhã, Deus, no primeiro dia da semana, o Senhor, Pai, esteja nos abençoando, caminhando conosco, Deus, nos amparando, porque nós precisamos do Senhor. Esteja, Pai, assim, que este é receber o nosso culto, o nosso estudo, e que nós precisamos do Espírito do Senhor, para entendermos a Tua palavra e poder aplicar, ó Deus, em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Tem como tema, caminhando na direção certa. Esta era a visão de Esdras. Esdras, ele é citado como um escriba hábil na lei de Moisés e tem, então, a tarefa primordial de ensiná-los aos que não a conheciam. E qual é a missão de Esdras? Versículo de número 25 do capítulo 7 de Esdras. Capítulo de número 25. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeei magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, e a todos que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las, ou seja, ensinar a lei de Deus. E Esdras tinha essa missão, conforme está no capítulo 7, versículo de número 25. Dentre as suas características, deveria sobressair a de um homem, intérprete da palavra de Deus, um professor, um daqueles que procuram conhecer a lei, cumprir e vivê-la, e só então ensinar. Eu e você, crentes em Jesus, somos chamados por Cristo para esta missão, conforme está em Mateus 28, 19, e de fazer discípulos. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Vejamos então, pelo menos 3 elementos importantes na vida deste homem de Deus, para somar na vida daqueles que vivem um grande desafio de recomeçar na direção certa. Primeiro, a disposição de conhecer a vontade de Deus. Vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar a experiências místicas que satisfazem o ego humano. A corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas vem substituindo o examinar miraculoso da revelação divina. Estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. Esdras sabia que a verdade estava nas Escrituras. A Bíblia precisava ser traduzida para o lugar que lhe pertencia. Apenas era necessário um homem com o coração disposto a ser ensinado junto com o seu povo. Então Esdras parte de Babilônia rumo a Jerusalém, carregando não apenas a sua bagagem de viagem, mas um coração disposto. Como um estudioso e exímio conhecedor das Escrituras, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Então ele dispôs o seu coração para conhecer e querer de Deus. Precisamos dessa disposição também neste tempo que nós vivemos. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos viver experiências profundas com o soberano Deus, através da leitura e o estudo da sua palavra.
para assim também contagiar outros, conduzir pessoas até a vontade de Deus. Só será possível se a Bíblia for conduzida-nos. Só é possível chegar a Deus se o conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvir a sua voz. Esse povo estava no exílio por 70 anos. Muitos deles nunca tinham ouvido a lei do Senhor. Ouviam falar dos mais velhos, mas não conheciam, não tinham experiência, nunca tinham ouvido a lei do Senhor. Então Esdras se levantou, se colocou nas mãos do Senhor e se dispôs a ensiná-los a lei de Deus. A habilidade de transmitir a vontade de Deus é a segunda atitude na vida de Esdras. O versículo 6 do capítulo 7 do livro de Esdras fala dele como um homem entendido e conhecedor da palavra. 7, 6. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Então, a mão do Senhor estava sobre ele, porque além de ser sacerdote, Esdras era escriba. Tinha recebido uma autoridade governamental, um cargo como secretário designado para executar algumas funções de confiança, como, por exemplo, fazer o controle de alistamento de contingente. Também era um revisor literário e, o que já foi falado anteriormente, fazia cópias de textos sagrados. Esdras estabeleceu estratégias, orientado pelo Senhor, para levantar uma comunidade empobrecida cultural, social e espiritualmente. Ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias. Esdras identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das Escrituras Sagradas. E com alegria, vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu seus conselhos. A habilidade em transmitir a vontade de Deus. A um povo carente de luz, vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável de melhores estratégias e principalmente de vivermos inteiramente debaixo da boa mão do Senhor. A missão de Esdras não era nada fácil, como também a nossa realidade hoje. Lembremos-nos das palavras deste homem de Deus. Assim visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, então encorajei-me. Esdras criou coragem porque ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. Confiemos, dependemos do Senhor. Ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer e a sua palavra. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, como Esdras assim fez, o Senhor abre porta, de maneira que tudo o que ele pediu ao rei, o rei lhe concedeu. De maneira então que ele tomou coragem diante de Deus e reuniu os oficiais, as pessoas, a orientando a trazer de volta para a reconstrução do seu país. Porque a Babilônia havia destruído. Fazia 70 anos. E o culto ao Senhor precisava ser restabelecido. E a terceira vontade que estava na vida de Esdras, o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. O livro de Esdras nos apresenta este personagem como alguém que vivia o que pregava. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos, porém não era apenas isso. Esdras era um conhecedor e um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida e ministério de Esdras apontou para Deus e sua vontade. Ele falava e discursava bem, mas sua intenção não era atrair atenção para si mesmo, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Assim aconteceu. Todos em volta conseguiam enxergar Deus nele. O seu discurso e o seu caráter estavam
afinados. Porque Esdras procurava sempre fazer a vontade de Deus, porque ele conhecia a lei de Deus. Quando olhamos o ministério do Senhor Jesus Cristo, podemos ver a mesma atitude que até hoje nos ensina. Mesmo sendo Deus, apontava sempre os olhos da humanidade para o Pai. As palavras de Jesus eram cativantes, multidões o seguiam maravilhadas, porém, a cada passo, a cada milagre, o Pai era glorificado. Vivemos tempos difíceis. Os púlpitos têm relativizado os ensinos bíblicos para agradar os ouvintes. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus se distancia cada vez mais e a nossa influência se torna tóxica e contrária ao querer do nosso Criador. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Precisamos com urgência que os Esdras desta geração se levantem com ousadia. Que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Infelizmente hoje nós podemos presenciar a banalidade pelo qual está sendo conduzido o Evangelho de Cristo em muitas denominações e por diversas pessoas. Quando nós olhamos a vida de Esdras, um homem que saiu do seu país sendo prisioneiro, mas ocupando alta posição pela Babilônia, um homem que sempre se pautou a sua vida pela palavra de Deus, um homem que tinha confiança do rei da Babilônia, um homem que tinha o conhecimento da lei, o temor de Deus. Ele viveu bem na Babilônia todo o período de cativeiro, mas ele ainda tinha uma chama no seu coração da verdade da palavra e que tinha que ser transmitida para o seu povo, para aqueles que não conheciam, para aqueles que não viram o primeiro templo, mas vendo o segundo, poderiam então se alegrar no Senhor e fazer deste segundo templo a alegria no teu coração, como lugar de adorar ao Senhor. E eu gostaria de concluir com os irmãos nesta manhã. Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando as dificuldades, ele caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus, mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, fez toda a diferença na sua trajetória. A boa mão de Deus abre portas para a propagação da sua palavra. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira, conforme está escrito em Esdras 7:6. A boa mão de Deus nos ensina e nos encoraja, como Esdras diz no capítulo 7, versículo 28, encorajei-me. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual. Se estivermos em Deus e Deus em nós, se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então desfrutaremos dos efeitos de vivermos no centro do querer do Senhor. Se permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos enchermos de sabedoria divina, para que a palavra dele seja anunciada, como os apóstolos anunciavam, que seja uma palavra de verdade, uma palavra de modificadora de vidas, e que vidas poderão ser salvas por meio dela. Porque por meio da palavra é que você conhece a Deus, que você conhece a Jesus e que você tenha conhecimento da sua salvação. A palavra de Deus é verdade, única e verdadeira, proferida para o bem de toda a humanidade. Essa era a visão de Esdras, que aquela palavra estava fazendo falta no coração dos seus compatriotas. Então era necessário que restabelecesse o culto em Jerusalém, e
que o país fosse repovoado e que os mais novos poderiam ouvir, pelo menos pela primeira vez, toda a lei de Deus dada a Moisés. Assim como eles tiveram a oportunidade, o Senhor também nos concede a oportunidade neste tempo de voltarmos para Ele toda a nossa atenção e darmos ouvido, porque Ele aponta para o Pai, a quem nós devemos prestar conta de tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Que nesta manhã o Senhor possa te encher de graça, de sabedoria e possa te dar entendimento. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, nós oramos ao Senhor pela vida, Deus, do Gabrielzinho, que o Senhor Pai esteja cuidando dele, ó Deus. Também oramos, ó Deus, pelo nosso país, ó Deus, por esta doença, ó Deus, que vem assolando o nosso país. Que o Senhor Pai possa dar discernimento às nossas autoridades, para que possa, Deus, amenizar o sofrimento do seu povo. Também oramos, ó Deus, pela vida da irmã Fátima Rosa e toda a sua família. Que nesta manhã, ó Deus, esteja com a igreja do Senhor, com as famílias da tua igreja, com os jovens, com os adolescentes, cada um membro daquela igreja, cada um daquele, ó Deus, que nos visita, que sejam fortalecidos pelo Senhor. Assim nós oramos no nome doce de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde e até logo mais, se assim Deus permitir.